sócio da Zona Alvo, e Emanuel Sampaio, Fisioterapia. Doutor Emanuel Sampaio, muito obrigado, seja bem-vindo. Fique à vontade para poder levar a apresentação e a discussão como o senhor se sentir confortável. Se quiser fazer o uso do chat com os alunos, pode ficar à vontade para fazer o uso do chat. Se quiser que as perguntas sejam ao final, também não tem problema. Então, fique à vontade para interagir como achar que entende. Tá? Estou à disposição aqui de vocês para acompanhá-los na noite de hoje. Muito obrigado e uma boa apresentação. Obrigado, Jada. Obrigado a todos aí pela presença, né? Queria agradecer ao convite feito aí pelo Leonardo Jung em participar desse Open Class em ortopedia e falar um pouco sobre a lombalgia, né? Então, vamos dividir um pouco com vocês nossa experiência, nosso conhecimento, junto com o Júlio Dantas, e tentar, né, discutir ao longo, né, eu acho que dessa conversa, sobre a lombalgia. Se possível, acho que as perguntas podem ser no final, acho que fica mais fácil para a gente ir selecionando e conversando com todos. Acho que de repente fique mais fácil, mas se achar que no meio do raciocínio pode ser a pergunta para a gente discutir mais, também não tem problema, né? E mais uma vez, agradecer ao convite, né? Dizer que é sempre bom fazer parte dos convites do IB, né? Uma instituição que a gente tem um apreço muito grande. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente tentar falar um pouquinho. Vamos ver aqui. Jada, me confirma só a questão de... Já estamos vendo, sim, a apresentação e tá ok, perfeito. Show de bola. Pronto. Bom, quem não me conhece, me chamo Emanuel Sampaio, fisioterapeuta formado em 2004 em Recife, pela FI. Sou pós-graduado em osteopatia e terapia manipulativa, né? Pela Ebrafim, lá no começo do IB. E pode aumentar o nível dos rios. E ao longo desses anos aí, a gente sempre gosta de estudar muito a parte de coluna, apesar de trabalhar muito na parte esportiva, mas lombalgia também é um tema muito forte no meio esportivo, né? Mais do que a gente imagina. Bom, vou começar falando um pouco das abordagens iniciais, né? Sobre a lombalgia, e aos poucos a gente vai depois interagindo junto com o Júlio, falando sobre algumas experiências. Quem quiser redes sociais, temos aí um e-mail, temos o Instagram, tiver acesso a alguma coisa, quiser conversar, não tiver o telefone. O Jada já falou aí um pouco sobre nosso currículo, né? Um pouco da nossa história, e a gente vai direto para o tema que é a lombalgia. Então, o que é a lombalgia? Né? É uma condição clínica, né, que pode ser de dor moderada ou intensa, é uma condição com presença ou não de rigidez que acomete a porção lombar ou lombo-sacra ou sacro-ilíaco da coluna vertebral. Então, a lombalgia é um tema bem complexo, né, um tema bem difundido, né, o tratamento sobre a lombalgia, mas ao mesmo tempo com algumas vertentes, alguns programas de tratamento, algumas dúvidas do que deve ser utilizado, do que não deve ser utilizado, o que funciona mais, o que funciona menos, né? Então, tem todo hoje a fisioterapia baseada em evidências, o que é baseado em evidência, o que não é baseado em evidência, o que é que a gente consegue alguns resultados, mesmo sem ter tanta evidência. E nós vamos falar um pouquinho sobre a lombalgia, sobre as subclassificações das patologias ou dos tratamentos da lombar, né, das lombalgias, né, e algumas indicações que poderíamos fazer, né, de possibilidade de tratamento pela lombalgia, na lombalgia. Bom, deixa eu tentar minimizar isso aqui. Eu não consigo. Bom,
Só mais uma informação para vocês, né? 80%, né, dos indivíduos, eles são acometidos pelo menos uma crise ou um episódio de dor lombar durante a vida, né? Isso é bem interessante. 2 a 3% desses indivíduos sofrerão, né, a dor ciática, né, e é um acometimento bem comum nas pessoas, né? Então, uma das causas mais importantes de incapacidade com pessoas de mais de 45 anos já foi considerado um dos grandes problemas de aposentadoria antigamente, né? Indivíduos com mais de 45 anos, principalmente indivíduos que trabalhavam com posturas por muito tempo, posturas pausadas, vamos dizer assim, ou que trabalhavam com grandes cargas que demandavam uma força em uma condição bem difícil, né? Então, assim, a dor lombar realmente é um problema que acarreta muitos pacientes. Eu sempre gosto de estar falando sobre a relação da patologia com o dia a dia na clínica. Então, assim, no meu cotidiano, a lombalgia, eu acho que tá a patologia que mais chega ao consultório, que mais a gente atende, apesar de eu trabalhar com fisioterapia esportiva também, né, a lombalgia ainda é nosso maior foco de atendimento, é onde mais pacientes a gente atende, então é um tema bem interessante, né? Mais uma vez, 90% das lombalgias, né, tem dor musculoesquelética agravada por posturas, por atividades inadequadas ou forçadas, como a gente acabou de falar, né? Aliviada pelo repouso, ou adoção de uma posição antiálgica. Não necessariamente essa dor alivia com a posição antiálgica e vai ser curada, mas às vezes a posição antiálgica é necessária num momento de dor, né? Não como tratamento. Desencadeada por fatores mecânicos, posturais, estresses emocionais ou disfunções de tecidos moles. Então, são algumas variáveis do que pode acontecer para se ter uma lombalgia, né? A região lombar, né, metade proximal da nádega e algumas vezes da região inguinada também tem algumas relações diretas com a lombalgia. Então, quando a gente fala em lombalgia, a gente pode pensar também em lombociatalgia, algumas irradiações que são por acometimento da lombar, né? E esse estudo ele mostra um pouco, né, da prevalência da lombalgia em brasileiros, né? Então, esse estudo mostrou, né, um estudo de evidência de qualidade moderada, eu gosto de mostrar, mas mostraram que a qualquer momento, 1 em cada 4 brasileiros mais velhos sofre de lombalgia. Então, imagine que é uma patologia com uma significância muito grande, né? Essa foi a primeira revisão sistemática que investigou esses dados aqui no Brasil sobre essa prevalência de lombalgia em idosos, né? E isso contribui, né, com essas evidências clínicas epidemiológicas importantes para os legisladores, para que se tenha um trabalho não pensando só em tratamento de consultório, mas uma visão pública do que se pode ser feito como um preventivo, mas também como nós trabalhamos dentro do consultório para tratamento. Então, sabemos que é uma demanda grande de pacientes, dentre eles o particular, o plano de saúde, mas a gente sabe que tem uma prevalência muito grande de pacientes com dor lombar, né? E o Brasil não está fora dessa relação. Então, a gente sabe que todo mundo vai ter uma lombalgia no decorrer da vida, né? Ela pode se repetir ou não, por vários fatores, né? Como eu acabei de falar, pode ser uma disfunção de tecido mole, pode ser uma posição ruim, uma atividade inadequada ou forçada. Então, esses são fatores que levam à lombalgia. Eu gosto de mostrar esse quadro para a gente começar a tentar entender um pouco da lombalgia, né? Não levem esse quadro como realidade totalmente, mas ao menos para a gente entender um pouco como funciona essa situação. Bom, a dor química ou a dor mecânica, né? A causa da dor, a qualidade da dor, a constância, a duração, o ciclo de 24 horas, fatores agravantes, fatores aliviadores, fatores de medicação e tratamento. Então, existem algumas situações que se trabalham, né, em cima da lombalgia. Quando se fala de uma lombalgia de dor química, né, uma lombalgia por processo inflamatório, principalmente pós-trauma ou inflamação, e também tem as situações das lombalgias por infecção, que a gente tem que ter cuidado também,
né? São lombalgias que têm aquela qualidade de dor pulsante ou constante, né? Ela tem uma dor que perdura por muito tempo, né? Tem um ciclo longo de dor, ou seja, 24 horas diária aquela dor, né? Aquele paciente que tem uma dor ao acordar tem uma maior rigidez devido ao acúmulo de substâncias químicas e líquidas, sabendo que quando a gente dorme, no momento de repouso, a gente tem também um aumento, né, da hidratação do disco, das regiões próximas, e também tem esse aumento dessas substâncias químicas, né? E ao longo do dia a rigidez diminui e a dor aumenta pelos movimentos, né? Mesmo assim, à noite ela se mantém, né? Geralmente os fatores agravantes são o movimento, até porque ela foi um processo inflamatório pós-trauma, né? Os fatores aliviadores são o repouso, né? A medicação, nesse caso, vamos dizer assim, não é nossa praia, não é nossa função, mas ela melhora, né, com a medicação, ela melhora com a medicação anti-inflamatória, ela melhora o eliminador, lembrando que é uma inflamação ou infecção, então o processo inflamatório pode ser debelado simplesmente pela medicação, né? O tratamento baseia em cima de proteção e repouso, mas essa não é nossa realidade. Geralmente essa não é o paciente que a gente atende no dia a dia. Lógico, aquela dor química que cria um processo crônico, esse paciente vem a chegar ao nosso consultório, ou aqueles pacientes que têm uma dor química associada também a uma dor mecânica, também chega muito ao nosso consultório. Quando se fala em dor mecânica, né, a gente fala a causa da dor, aí já vem movimentos e posições, força, a qualidade da dor já é uma qualidade difusa, profunda, né, variável, pode ser em queimação, em choque, em visgada, né, acontece muito quando a gente pergunta ao paciente como ele está se sentindo, eu estou sentindo uma queimação que vai da minha região sacroiliaca até o glúteo, estou sentindo uma queimação que pode ir até o joelho, então pode ter um componente já de compressão neuropática associada, né, por essa dor mecânica. A constância ela é intermitente, mas também pode ser constante, vai depender do qual quadro encontra-se, né, essa dor mecânica, né? Então ela pode ser intermitente, então a duração ela oscila, ela pode ser flutuante durante o dia, pode ter momentos com maior dor, momentos com menor dor, né? Tem também rigidez ao acordar nos primeiros movimentos, né, devido a uma estrutura deformada ou não, vamos dizer assim. Ao longo do dia, ela pode doer devido à carga ou estresse mecânico, aí vai depender da postura, como você está, o que você está utilizando, qual força você está utilizando daquele mecanismo, daquela musculatura, da articulação, né? E à noite ela alivia, mas pode doer ao fazer uma movimentação, mudança de decúbito ao deitar. Alguns fatores agravantes, inicialmente, são carga mecânica, movimento, posição, né? Então, são alguns fatores agravantes, fatores aliviantes, ao mesmo tempo, o movimento. Veja que interessante, o movimento, ele pode ser o causador da dor, como também pode ser o causador do alívio da dor. Veja a importância, como eu sempre falo, da fisioterapia, da cinesioterapia como um todo. Então, desde que a gente pense em fisioterapia, a gente pensa desde agentes eletrofísicos, que são a eletrotermofototerapia, até chegar ao movimento. Qual a função do fisioterapeuta? Tentar devolver o movimento ao paciente, tentar dar funcionalidade ao paciente. O paciente, lógico, ele está com dor, o primeiro passo é tentar aliviar a dor, mas todo paciente quer ter retorno à sua função, quer fazer o que fazia antes. Então, esse, para mim, é o principal papel do fisioterapeuta. Não é só tirar a dor, é tentar buscar o que é que está causando aquela dor, tentar estabilizar para que aquelas dores não fiquem recorrentes, né? O tratamento, basicamente, em cima de movimento, manipulação e exercício, né? Mais uma vez, então, veja que em momento algum nesse quadro a gente fala em elementos de eletrotermofototerapia, mas ao mesmo tempo fala em medicações de alívio da dor, e a gente sabe que alguns equipamentos da eletrotermo também têm a causa de alívio da dor, ao menos para quebrar o ciclo da dor enquanto você está em tratamento. Então, pode ser, a eletrotermo não é tão efetiva no tratamento da dor lombar, mas ela pode ser efetiva, ao menos na quebra do ciclo da dor, né? Principalmente o TENS, e aí a gente vai falar um pouco mais na frente, enquanto você está fazendo o resto do tratamento. Eu acho muito interessante, vou ver aqui, né? Isso, né? Os exames complementares, né, chegam para nós algumas situações já de pedidos médicos, como raio-x, tomografia, ressonância, cintilografia, eletroneuromiografia, exames laboratoriais, mas basicamente tente buscar seu paciente pelo diagnóstico clínico. Lógico, às vezes a gente é induzido um pouco pela ressonância, a gente sabe que
Em alguns momentos, a gente tenta fazer a correlação, eu acho muito legal, acho que se você tem um exame complementar para poder confirmar, ou ao menos associar o seu diagnóstico clínico, o cinesioterapêutico, o cinesioterápico, é interessante você tentar buscar. Muitas vezes uma ressonância busca uma lesão em L4 e você está com sintomas com um paciente de L2 ou em L5, S1, que não tem nada a ver com aquilo que é mostrado na imagem. Então, às vezes a gente é iludido por uma imagem, mas aquela imagem não está, vamos dizer assim, fazendo uma compressão com sintomas para aquele paciente, né? Se você pegar pacientes com mais de 50 anos e fizer uma ressonância, a tendência é de a maioria ter alguma alteração na coluna. Então, isso tem que ter uma relação direta, principalmente com o diagnóstico nosso diagnóstico clínico. Então, quando a gente começa a pensar em diagnóstico clínico, primeiro passo que a gente faz, qual a idade do teu paciente? Lembra que no começo a gente falou que 90% dos pacientes podem ter, que pacientes com mais de 50 anos vão ter mais crise, uma a cada 4 pessoas com mais de 50 anos vão ter lá uma crise de lombar, hoje, né, no momento, uma a cada 4. Então, qual é a ocupação desse paciente? Como foi que aconteceu essa lesão? Qual foi o mecanismo? Quais os locais e os limites dessa dor, né? Tem irradiação? Não tem irradiação? A dor é profunda, é superficial, queima, é contínua, a dor melhora, está piorando. Então, a gente tem que tentar buscar alguns testes clínicos para a gente começar a validar essa história clínica e tentar buscar o que é que está causando esse problema lombar, o que é que está causando esse desconforto, né? Lembrando que a maioria dos pacientes, eles só vão ao atendimento nossa busca por nosso tratamento a partir do momento que eles estão com dor. Então, travei a coluna, entre aspas. Então, aquele paciente vai procurar um tratamento. Então, é aí que ele vem em busca de nossa ajuda, né? Não, aquele paciente, ele não vem, mesmo que ele tenha maior disfunção na coluna, se ele estiver sem dor, estiver fazendo tudo normal, ele não vai buscar tratamento, ele só busca quando está em dor. A gente sabe que é a realidade e, infelizmente, a maioria dos pacientes, eles não completam o tratamento. A partir do momento que a gente quebra o ciclo da dor, que a gente devolve um pouco de função àquele paciente, ele começa a achar, estou bem, não preciso mais. Não, se eu tiver outra crise mais na frente, eu procuro novamente, mas não completa o tratamento. Isso é ruim, porque a gente sabe, por questões financeiras, por questões de tempo, por questões de trabalho, o paciente termina abandonando, mas o ideal é a gente tentar buscar um protocolo, a gente consiga fazer todas as fases do tratamento, né? Quando se pensa em avaliação, de uma forma simples, né, tem que buscar o paciente despido, entre aspas, então ele tem que estar com a menor quantidade de roupa possível, e a gente fazer aquela avaliação da região anterior, posterior, lateral e toda a superfície corporal, e tentar buscar como é que está a postura dessa coluna, como está a simetria, como está a pelve e as pregas glúteas, né? A interlinha articular do joelho, ele tem alguma alteração de comprimento de membros, isso pode estar interferindo na coluna, né? Vamos ver a parede abdominal, opa, ele tem uma parede abdominal mais flácida, então uma parede abdominal mais rígida. O que é que está acontecendo com esse paciente? Qual a causa dele? Então, nós começamos lá fazendo um histórico e a gente começa a tentar mapear como é esse paciente, como ele está. E a partir daí, a gente começa, já fez o questionário, fizemos as primeiras perguntas, o histórico, fizemos uma inspeção, agora a gente começa a palpação. Então, a gente vai para lá para tentar palpar os processos espinhosos, palpar a crista ilíaca, a mobilidade sacra, né? O trajeto ciático, caso ele venha a ter algum comprometimento de radiação, mas sempre bom dar uma olhada na questão do trajeto ciático. Como está a musculatura parada-vertebral? É interessante que muitas vezes existe o pessoal costuma muito dizer em amnésia glútea. Muitos pacientes que têm a primeira crise de coluna, eles terminam tendo um pouco de diminuição da contração glútea. E o glúteo ele faz parte da estabilização dos músculos do core, são os músculos que estabilizam a coluna. Então, existe um teste bem simples que você pode tentar fazer com palpação manual entre a musculatura disco-tibiais, uma contração, a contração da musculatura glútea e a contração da musculatura paravertebral, né? Uma simples extensão de coluna e saber se como essa contração está acontecendo. Se ela está acontecendo um espasmo muito rápido na musculatura paravertebral, antes da contração do glúteo, está contraindo só isquiotibial e paravertebral, e glúteo não está entrando nessa contração, como é o chamado amnésia glútea. Então, existe, lógico, uma forma mais fidedigna dessa avaliação, que é quando você coloca eletrodos de eletromiografia e tenta ver qual a reação mais rápida, mas com a própria palpação você consegue fazer pelo menos de 2 em 2. Você faz a palpação isquiotibiais glúteo, isquiotibiais paravertebral e depois glúteo paravertebral, você vai fazendo 2 palpações e vai vendo como está essa sequência
de contração. Então, eu acho muito interessante a gente começar a tentar localizar o ponto da dor, já veio da história, e tentar ver se existe alguma disfunção, como a gente diz, o que é que está tendo algum bloqueio, é hipermóvel, hipomóvel, e tentar buscar essas mobilidades, esses trajetos, né? E as forças e os equilíbrios entre si, né? Grau de mobilidade e força, como a gente acabou de falar, a gente vai ver também lá na flex extensão, na rotação, né, para a direita ou para a esquerda, na inclinação lateral. Então a gente vai começar a ver, poxa, meu paciente ele não faz inclinação para o lado direito, meu paciente ele não faz inclinação para o lado esquerdo. Opa, quando ele faz inclinação para o lado direito, ele tem dor, né, nessa região da coluna, uma região sacroiliaca ou a região de L2, L3, L4, qualquer que seja, mas ele não vai dizer, eu tenho dor na L2, ele vai dizer, eu tenho uma dor nesse ponto aqui, ele vai apontar a dor, ele vai descrever um pouco onde ele sente. Então, a gente começa a ver palpação, flexibilidade, mobilidade, força e tentar buscar quais são as disfunções que esse paciente tem. Quando se fala lá em hipermobilidade e hipomobilidade, eu acho bem interessante, principalmente quando se fala em protocolo de tratamento, né? Então, toda perda de mobilidade articular de um elemento se faz em prejuízo em outra zona, né? Que deverá compensar essa falta de mobilidade com um hiperfuncionamento ou uma hipermobilidade. É bem interessante porque às vezes a gente pega aquele paciente que tem uma dor lombar em L5 e quando você vai ver, vamos lá para o exame de imagem, os testes físicos apresentam lá uma protusão discal, uma hérnia e uma hipermobilidade naquela região. Então, ela não é a zona que a gente vai manipular, vamos dizer assim, ela é a zona de hipermobilidade, né? E essa hipermobilidade é aquela região onde o paciente faz, poxa, toda vida que eu me viro, trava, toda vida que eu me viro, dá um estalozinho nessa região. Então, por quê? Porque essa região de hipermobilidade, ela está compensando um pouco essa hipermobilidade, né? Então, essa hipermobilidade também pode se caracterizar, né, também por uma compensação da hipermobilidade, ou seja, a hipermobilidade está transformando isso em uma posição antálgica. Eu vou tentar segurar aquela posição, hipermobilidade, para tentar segurar um pouco a dor, né? Então, essa hipermobilidade, ela pode estar caracterizada também por uma hipotonia muscular, dores espontâneas e as irritações de raízes nervosas, né? Então, bem comum, a gente sabe quando tem a região hipermóvel, principalmente em lombar baixa, com algumas irradiações, a gente sabe que às vezes vai até o pé, até o joelho, né? É bem característico por algumas compressões nervosas. Já a hipermobilidade termina sendo uma zona que eu particularmente escolho como primeiro localização de tratamento como de manobras de manipulação, caso seja necessário, né, manipulação, né? Então, é uma dor que a gente palpa e sente o incômodo, né? É uma dor que a gente começa a procurar os esclerótomos, os miótomos, e você vê que tem dor à palpação, né? Tem uma fixação articular, pode ser por espasmos musculares, pode ser por aderências, né? Pode ser como uma proteção antálgica. Então, a gente tem que buscar se é uma mobilidade realmente ou se é simplesmente por um espasmo muscular de uma proteção antálgica, né? É uma zona geralmente assintomática e a hipermobilidade geralmente é uma zona sintomática, não necessariamente todas se confirmam, mas basicamente sim, né? Então, só para lembrar, a gente pode ter uma zona hipermóvel, que pode ter uma compressão, mas ao mesmo tempo na região, no decorrer da coluna, a gente pode ter uma zona, vamos dizer assim, hipomóvel, que eu posso até vir aqui mais para a região de lombar, que pode estar causando essa hipermobilidade. Então, a gente tentar aumentar a mobilidade da região hipomóvel para tentar diminuir a sobrecarga nessa região que está hipermóvel e tentar estabilizar, né? A hipermobilidade, a longo prazo, ela sempre causada por algumas frouxidões ligamentares, né, e etc., elas causam desconfortos que geralmente acontecem por aquelas crises, né, que o paciente fala, travei, né? Então, é bem comum o paciente chegar para a gente e falar, eu estou muito ruim, travei, e é uma postura bem conhecida, né? Aquela postura lateral, toda travada, que não consegue levantar direito, que não consegue deitar, né? Então, é uma região bem interessante para se trabalhar. Em falando na parte final, a gente pode também utilizar alguns questionários, né? Junto, que pode ser feito já no início, lá na parte de histórico, como pode ser feito no final, né? E aí, o que é que ele vai reclamar? O que é que ele vai relatar? Ele vai preencher esse questionário
e dentro desse questionário ele vai ter um score de 0 a 3, de 0 a mais de 3, menor que 3, e a gente vai saber se ele está com dor aguda, se ele está com dor crônica, né? Qual o estágio, em que caminho nós vamos buscar por esse tipo, qual o tratamento ideal, quais os caminhos eu devo trilhar no pensamento da reabilitação desse paciente, como trabalhar, né? O paciente relata, esse trabalho é muito pesado para mim, mas eu não tenho o que fazer, eu só tenho esse trabalho, né? Meu trabalho deve prejudicar minhas costas. Ele acha que deve ou se atrapalha, entendeu? Eu não posso fazer meu trabalho normal porque minha dor esteja tratada, até que esteja. Então, tem que ver a questão também psicossomática, a questão emocional do paciente. Hoje se tem muita relação direta com isso. E mais um questionário que a gente utiliza também, né? Que é para saber se minha dor nas costas ela se espalhou pelas pernas nas últimas 2 semanas, ela está única e exclusivamente nas costas, ela é uma dor central, ela tem radiação para um membro, para os 2 membros, né? Eu evito andar em distâncias longas por causa da dor das minhas costas, né? Então, uma série de perguntas que a gente faz para tentar traçar o melhor caminho possível para o tratamento desse paciente. Bom, e aí vem os objetivos. No meu ponto de vista, quais são os objetivos de um tratamento de ondo-lombar? Primeiro ponto, aliviar a dor. Então, aliviar o comprometimento de dor daquele paciente. Aquele paciente quer sair da crise, ele quer melhorar o máximo possível. Então, nossa função é eleger, dentro da nossa avaliação, qual a melhor técnica, né, para fazer o tratamento naquele momento, né? Então, temos que buscar o momento da técnica, qual vai ser utilizada, qual o melhor caminho naquele momento. E depois que a gente conseguir aliviar a dor, ao menos amenizar a dor, lógico, pode ser amenizar a dor já fazendo funcionalidade. Mas, a depender do momento, aliviar a dor já seria muita coisa. Então, elege a técnica e depois tenta buscar o retorno da melhor funcionalidade das atividades diárias do seu paciente. Se ele for um atleta do esporte que ele faz, se ele for um carregador de coisas pesadas, fazer com que ele saiba fazer, né, uma postura correta durante a função, né, como ele trabalha, como ele senta. Então, vale a pena tentar buscar, eu sempre busco pedir para o paciente, alguém que trabalha junto com ele, caso ele trabalhe muito tempo sentado, tirar uma foto de como ele trabalha, como é seu ambiente de trabalho. Só que eu peço para a pessoa tirar e para pedir para outra pessoa não só tirar no momento que chega, mas também durante 1, 2 ou 3 horas após a sua chegada, que é para a gente saber as compensações que ele está fazendo no decorrer do trabalho, né? Perguntar ao paciente com quanto tempo após seu trabalho você começa a sentir desconforto, já desde quando chega, já desde quando acorda, ou só quando está trabalhando. Depois de quanto tempo trabalhando? 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Se ele sente dor em 1 hora após aquele momento que ele está trabalhando, como ele trabalha? Ele trabalha sentado durante 1 hora. Se o ciclo dele gira em torno de 1 hora, primeiro dia, 1 hora, segundo dia, tenta fazer uma pausa, uma quebra daquela postura, né? Algum movimento que ele saia daquela posição antes de 1 hora, para ver se quebra, né, esse momento de espasmo, esse momento de ciclo de dor que esse paciente vem a ter. Eu acho interessante esse sistema de classificação para tratamento de dor lombar, é o que eu me guio bastante. A partir daí, a gente vai tentar buscar, basicamente, falar em sistemas de subclassificação e classificação do tratamento de dor lombar, mas são algumas muito interessantes. Uma das perguntas que a gente faz, o paciente é apropriado para o tratamento fisioterapêutico? A gente tem condições de cuidar desse paciente? Né? Se a gente tiver, vai para o tratamento fisioterapêutico. Nem todo paciente vem do médico para o fisioterapeuta. Em algumas situações, o paciente vem direto ao fisioterapeuta. Você tem que entender e interpretar se aquele paciente ele é elegível para você tratar naquele momento, ou se encaminhar um médico ou um psicólogo, né? Existe muita relação psicológica. Você sabe que existe muita relação de pacientes depressivos com dores lombares, com fibromialgia, são relações constantes de estresse. Então, vamos tentar interdisciplinar o tratamento. Vai ser uma reação e um tratamento muito mais eficaz para o teu paciente, né? Então, o nível 2, qual é o grau da gravidade da tua dor lombar? Ela pode ser subclassificada em agudo, subagudo ou crônico. Joia. Tá, e os achados do teu paciente? Se enquadra em qual dessa categoria? Ele tem déficit de mobilidade, déficit de coordenação, dor associada em membros inferiores, a dor irradiada em membros inferiores, tem tendências cognitivas ou afetivas, né? Uma dor subaguda,
ele tem um déficit de mobilidade, déficit de coordenação e tem uma dor irradiada para membros inferiores. Há uma dor crônica, ele tem déficit de coordenação, dor irradiada em membros inferiores e uma dor generalizada. Então, qual o momento esse paciente está? Opa, ele não está com déficit de mobilidade. Então, esse paciente ele consegue fazer as coisas do dia a dia, mas está sempre com a dor leve ou menor ou maior, mas sempre com um momento de dor, que a gente caracteriza como dor crônica, lógico, pode ser por momento ou por tempo. Então, e aí vem algumas situações que a gente tem que fazer a pergunta ao paciente, se ele tem, a saber se está limitação grave ou não. Ele consegue ficar menos do que 15 minutos em pé, menos do que 30 minutos sentado ou caminhando, né? Quando ele caminha, por quanto tempo ele começa a sentir dor? A dor é na metade do movimento, no início do movimento? Beleza, não tem. Ah, uma limitação moderada, tem 12 atividades de vida diária, limpar, levantar objetos, cortar uma grama, etc. Qual que seja a atividade diária dele. Tem na metade do movimento? Não, não tem. Joia, beleza. Ele tem uma limitação leve? Ah, tem dor só nas atividades físicas pesadas de longa duração ou dor no final do movimento. Ou se teu paciente tem lá para ir para o nível 3 da classificação. Né? Então, a gente vai tentando buscar trilhar e triar, né, o máximo possível esse paciente para tentar fazer um tratamento mais assertivo possível. Né? O paciente ele precisa dessa melhora e nossa função é não perder muito tempo ou não ficar fazendo milhões de sessões de fisioterapia para tentar recuperar o paciente. Né? Então, basicamente, eu uso o sistema de classificação proposto pela diretriz da prática clínica, não é? Eu acho que vai ser bem interessante, porque Júlio vai falar um pouco aí sobre imagens e avaliações clínicas, né? Então, as lombalgias com déficit de mobilidade, e aí, qual seria o caminho que poderíamos fazer? Né? Ah, teu paciente tem, poxa, está com déficit de mobilidade, né? Está lá no quadro agudo. O que eu poderia fazer de imediato? A gente poderia pensar, poxa, uma categoria de manipulação. Ah, eu tenho a formação em osteopatia, quiropraxia, terapias manipulativas, eu posso tentar manipular esse paciente, ou mobilizar esse paciente, existem outras técnicas associadas, Maker, Mulligan, o que seja. Então, dá para a gente tentar fazer a categoria de manipulação nesse paciente? Sim, então esse paciente ele tem indicativo de manipulação. Se ele não tiver, por que manipular o paciente se ele não está com essa característica? Então, é uma perda de tempo tentar fazer uma manobra que você sabe que não vai ser eficaz naquele teu paciente. Ah, joia, meu paciente ele tem um déficit de coordenação e também tem déficit de mobilidade. Então, opa, categoria de estabilização. Poxa, mas ele tem déficit de coordenação da mobilidade, mas ele não tem déficit de mobilidade. Eu preciso manipular esse paciente? Poxa, mas em alguns testes clínicos de palpação que eu vi, há necessidade de manipular se ele tiver em crise, talvez, mas seria uma categoria mais de estabilização. Lógico, teu paciente ele pode estar com déficit de mobilidade e déficit de coordenação de mobilidade. Então, ele é um paciente que você vai eleger se você vai começar com uma manipulação e depois vai fazer a estabilização. Qual o momento de fazer, qual técnica seria agora? Teu paciente está com dor associada em membros inferiores. Então, teu paciente está com dor em membros inferiores. Qual seria a categoria melhor para se traçar no tratamento? Poxa, seria um tratamento de exercício específico. Quais são os exercícios específicos para essa dor associada? Na avaliação, na palpação, nos testes de flexibilidade, você vai ver se ele tem um déficit de extensão, um déficit de flexão, e qual a dor associada em membros inferiores tem para tentar buscar essa categoria desses exercícios específicos. Né? Eu sempre falo que a cinesioterapia é a base do tratamento para qualquer coisa na fisioterapia. Mas a gente tem alguns artifícios que podem ser utilizados para facilitar, evoluir o tratamento, agilizar o tratamento do teu paciente. Eu acho que se teu paciente tem dor e você fala, poxa, o tratamento baseado em exercício em 12 semanas foi mais eficaz do que o tratamento com característica tal. Eletroestimulação, que seja. Beleza, então você está falando em 12 semanas. E na primeira semana, na segunda semana, quem foi mais efetivo? Não para tratar a condição do paciente, mas pelo menos dar uma condição de alívio de dor, que é o que o paciente vem buscar, enquanto você começa a buscar o seu tratamento. Então, você começar a buscar qual o melhor caminho de tratamento do seu paciente, até quando eu vou chegar nesse exercício. Né? Eu tenho um paciente com déficit de mobilidade. Se ele está na categoria de manipulação, por que eu vou começar com exercício? Vamos tentar ganhar essa mobilidade desse paciente. Ah, exercício de cinesioterapia ganha mobilidade? Joia. Mas ativamente ele não consegue fazer. A gente tem que tentar fazer passivamente. Então, todo e qualquer técnica ela tem um momento.
E cabe a nós termos discernimento de escolher a melhor técnica para aquele momento. A gente sabe que no meio da ortopedia, dos tratamentos da fisioterapia, ainda a base de estudos, de técnicas, de artigos científicos, quando você vai ver algumas metodologias, ele não descreve todo o protocolo que foi feito, ele fala em final de tratamento, mas não descreve como foi feita a quantidade do exercício, por quanto tempo, a repetição, não é? A dor do paciente durante o exercício. Então, até quanto de dor aquele paciente pode fazer durante o tratamento, até quanto o paciente pode suportar, e mesmo assim aquela técnica seria eficiente para o tratamento. Então, alguns questionamentos, eles são muito interessantes para poder buscar. E aí vem mais um tipo de paciente. Teu paciente teve uma lombalgia com déficit de mobilidade, mas está com dor irradiada. Então, teoricamente, seria um paciente com categoria de tração, seria aquele paciente que os movimentos de tração dão uma maior descompressão daquela dor irradiada. Se ela está com a dor irradiada, ele está com alguma compressão em alguma raiz nervosa. Por que está tendo essa compressão? Por um espasmo muscular? Por uma produção de escala, uma herniação? Então, isso a gente vai tentar buscar. E, por fim, aquela categoria de pacientes com tendências cognitivas, com afetivos ou dor generalizada, né? Então, são aqueles pacientes que a gente não consegue descrever, né, exatamente qual o motivo, ele não entra em nenhum desse tipo de classificação, né, e a gente tem que buscar melhor tratamento para esses pacientes, né? E aí, dentro da fisioterapia, como eu acabei de dizer, existem várias linhas terapêuticas para o tratamento da lombalgia. A escolha da conduta do fisioterapeuta vai depender do diagnóstico e da gravidade da lesão. E aí cabe ao profissional saber eleger o recurso terapêutico mais adequado para o paciente naquele momento e para o tratamento do paciente, né? Basicamente, eu não descarto nenhum tipo de técnica. Eu acho que nós devemos ter, quanto maior um arsenal de técnicas, com maiores evidências, melhor. Então, como a gente sempre fala, quanto maior a quantidade de ferramentas nós tivermos para tratar um paciente, desde que ela tenha evidência, é interessante para o tratamento do paciente, né? Então, dentro de alguns recursos terapêuticos utilizados na fisioterapia, que eu utilizo bastante, eu utilizo os agentes eletrofísicos, a terapia manual, a cineroterapia e a educação do paciente. Esse quadrinho aqui é bem interessante. Quem quiser estudar sobre eletroestimulação, TENS, dor, né? Tem uma profissional americana que, inclusive, trabalha muito junto à professora Josi, né? Que também é uma estudiosa em dor, em eletroestimulação e dor, né? A Kelly Sluka. Então, esse quadrinho eu achei interessante, que ela nos mostrou num congresso, e eu guardei até hoje, e fala em quais são os melhores tratamentos a depender do tipo de dor. Se for uma dor nociceptiva, os exercícios, a massagem, o TENS, os lasers, eles são eficazes. É uma dor central, o exercício, a educação, a manipulação, o TENS e o laser também são eficazes. Poxa, uma dor neuropática, o exercício é o mais eficaz, né? Uma dor psicossocial, o exercício, a educação, a massagem, ela tem maior eficiência. Uma dor motor, o exercício, a educação, a manipulação. Então, observe que o exercício está em todos os caminhos. Da dor nociceptiva, da dor central, da dor neuropática, da dor psicossocial e da dor motora. O exercício, ele está presente em todos eles, ele é eficaz em todos eles. E é a base da nossa formação. A cinesioterapia é a base de nossa formação. Lógico, a gente pode usar alguns agentes eletrofísicos momentâneos, como o TENS, o laser, né? Eu acho que existem algumas pesquisas mostrando que, não na lombar, mas em cervical, o uso do laser associado às terapias manuais e o exercício aumentou a melhora do paciente em 30%. Então, vale a pena utilizar, né? Você não pode utilizar uma técnica passiva como modelo de tratamento do começo ao fim do teu paciente, mas ele pode ter uma serventia momentânea. Eu sempre falo, o ciclo da dor ele tem que ser quebrado, né? O ciclo da dor ele tem que, em algum momento, ele tem que deixar de existir. E a gente tem que tentar utilizar a maior quantidade possível de recursos com evidências, né? Quando se fala em TENS, é tão questionado, mas é um dos recursos terapêuticos com maiores evidências no mundo sobre dor, né? É interessante falar nisso, né? Eu acho que o grande problema do TENS é como se utiliza o TENS, como se utilizou por tanto tempo o uso do TENS, e menosprezou e mostrou resultados ruins
Na verdade, o problema não é do TENS, o problema é que a gente começou a utilizar o TENS, tem problemas que o TENS não deveria ser utilizado. Então, foi um erro de escolha do fisioterapeuta, né? Não do TENS. Então, acho que a gente tem que escolher a ferramenta correta e cabe a nós ter esse discernimento. Então, quando a gente fala em eletrofísicos, né? Esse estudo mostrou efeito laser em tratamento da dor lombar crônica pela laser puntura, né? E mostrou com resultados, né? Mostrou que ele tem um direcionamento abrindo uma discussão para técnicas complementares, mas favoreceu a redução de fármacos e analgésicos. Então, é um artigo interessante, vale a pena dar uma olhada. A gente tem um artigo falando sobre a laser terapia em afecções locomotoras, uma visão sistemática, um estudo maior, e a informação mais expressiva obtiva com a terapia foi a diminuição da resposta inflamatória, né, em lesões ortopédicas agudas, e a lombalgia, a dor lombar também pode ser uma afecção ortopédica aguda. Lembra quando a gente falou lá em afecções inflamatórias ou afecções motoras, vamos dizer assim. Então, ela teve uma diminuição em 36% da dor. Quem não quer ter uma técnica onde ajude a diminuir teu quadro clínico de dor? Então, eu posso utilizar ela associada às outras técnicas, né? Por que não utilizar? Eu sempre brinco, quando eu falo de laser, é que o laser serve para todas as categorias. O laser funciona para médico, o laser funciona para dentista, mas para fisioterapeuta não funciona. Não é que o laser não funciona. A gente que usa de uma forma incorreta. A gente não sabe escolher qual o momento de usar a técnica, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar buscar, né, o momento ideal de usar cada técnica. Mais outro artigo sobre o laser, né, falando em algumas condições patológicas, né, do laser de baixa potência, e até terapia de laser de baixa potência tem se mostrado eficaz, e a escolha apropriada da dose, o comprimento de onda, o tempo e o local específico são parâmetros importantes para a redução da dor, dos pontos de tensão, normalização da circulação, aumento da formação de colágeno em tecidos traumatizados. Então, ela pode ser utilizada em alguns momentos, né? Também em alguns crises, alguns casos de patologias lombares, onde tem esses tipos de tecidos traumatizados. Então, é mais um recurso que a gente pode utilizar, mais uma fonte dizendo que ele tem efeito sobre o trabalho. E saindo do laser, entrando já em eletroestimulação. Quando eu penso em eletroestimulação, eu não penso só em TENS, eu penso também no FES, na eletroestimulação, na estimulação da contração muscular, né? Então, a gente pode utilizar uma eletroestimulação desde um pós-trauma, na lesão pós-trauma, como um pós-operatório, para tirar a inibição da contração muscular. Lembra que a gente falou, quando fazia a palpação de isquiotibiais, de glúteo e da musculatura paravertebral, a gente falou sobre o glúteo, né? A inatividade do glúteo. Então, você pode utilizar a eletroestimulação como uma fonte de estímulo para tirar a inibição da contração glútea, de fazer ele voltar a atuar, né? Parta do princípio que a eletroestimulação ela não deve ser utilizada sozinha. Use a eletroestimulação sempre que puder com um movimento associado. A eletroestimulação, ela te dá um estímulo para você tentar buscar aquela função que você quer fazer, né? Então, ela pode potencializar a contração muscular, mas, ao mesmo tempo, ela pode apenas ativar o músculo para que ele funcione de uma forma correta, enquanto você está fazendo um exercício, né? Então, já falando em analgesia, em controle da dor, como eu falei, o TENS, ele tem relações bem interessantes sobre o controle da dor, a quebra do ciclo da dor, né? Alguns artigos falam que nos primeiros 18 dias tem uma ação fantástica em cima da quebra do ciclo da dor, mas também o uso o TENS associado ao exercício. Teu paciente ele está com dificuldade de fazer um movimento, ele está cinesiofóbico, ele tem medo de fazer a extensão lombar, porque ele sempre sentia dor quando fazia a extensão lombar. Você fez o tratamento, você fez a manipulação, você tem que fazer o exercício passivo, mas quando fala em exercício ativo, o paciente não consegue fazer. Ele continua fazendo as mesmas compensações de alguma região da coluna. Então, usa o TENS, quebra esse ciclo de dor, quebra esse medo do teu paciente e faz o exercício associado ao TENS. Esquece pegar um TENS e botar um paciente deitado de barriga para baixo, botar um TENS na coluna e deixar 20, 30 minutos. Não, o TENS não foi feito para ser utilizado dessa forma. Lógico, se ele não tem condições de fazer movimento nenhum, ele pode até ser utilizado dessa forma, mas a ideia não é essa. A ideia é a gente tentar utilizar a eletroestimulação, a eletroanalgesia em controle e ativação do exercício.
né? Eu acho que se a gente conseguir utilizar dessa forma, a gente tem grandes efeitos, né, com essas técnicas, né? Então, esses 2 artigos, eles mostram um pouco da relação do TENS e os 2 falam, né, que o TENS produziu um alívio da dor significativamente, principalmente no estágio inicial, né, da lesão. Mas, como eu disse, tanto o uso da eletroanalgesia como a eletroestimulação, ela deve ser associada ao exercício. Então, se você vai fazer lá seu exercício de qualquer que seja, né, extensão, flexão, lateralidade, qualquer que seja um exercício funcional, uma mobilidade, tenta utilizar a eletroanalgesia. Se você não está conseguindo fazer aquele exercício com o teu paciente, se o teu paciente está cinesiofóbico, tenta utilizar, veja o resultado. Não sou eu que estou dizendo, veja o resultado partindo de mim, mas são de algumas ações e alguns artigos que mostram a eficiência desse produto que nós temos em mão, dessa técnica que nós temos em mão, mais uma ferramenta que nos faz tentar aliviar a dor desse paciente. E aí vem a manipulação vertebral, né? Então, como a gente falou, utilizada bastante nas restrições de movimentos articulares, né? Então, em movimentos que causam, em dores que causam restrição de movimento, né, fisiológico normal, que utiliza muito umas técnicas de manipulação vertebral, né? Não vou falar destrinchar sobre a técnica de manipulação vertebral, mas é um ótimo recurso que a gente pode utilizar, né, no tratamento da dor lombar, ou seja, não existe um único tratamento para dor lombar, você tem várias vertentes e várias escolhas. Na avaliação, faça traçar qual o melhor caminho para ter o paciente. Exercício de Mackenzie, então, mais uma vez, então são exercícios que o próprio paciente faz no alívio da dor e na recuperação da função. Poxa, que legal o exercício de Mackenzie, mas naquele momento ele não tem condições de fazer. Faz junto com a estimulação. Ah, já fiz manipulação, já consegui fazer uma terapia passiva, agora eu estou chegando na fase de movimentação, tenta fazer a função do paciente, né? Então, o Mackenzie baseia-se na avaliação da resposta sintomática da dor ou da redução da deformidade tecidual. Como a gente falou, lesões com deformidade tecidual, o laser tem ação sobre esse efeito de diminuição da dor. Então, você pode utilizar uma manipulação com laser, um Mackenzie com TENS, associa o movimento, não faz de forma isolada, né? Alguns exercícios mostrando sobre como pode ser feito, exercícios de flexão, extensão, né? de flexão da coluna, de extensão da coluna, né? Só para ilustrar, né? E você pode associar ou não com o movimento. E aí mais uma técnica, Maitland, né? Mais uma técnica de terapia manipulativa, né? Uma mobilização articular, né? O Maitland fala em alívio da dor, da tensão muscular, hiperarticular, né? É um método que veio produzir um aumento da amplitude de movimento, o paciente está com déficit de amplitude de movimento, né? Tenta buscar, então, veja a quantidade de situações que podemos utilizar, de técnicas que temos a aprender para tentar tratar um paciente. Não é simplesmente, eu fiz um curso disso, eu vou usar só isso. Eu escutei uma palestra de um colega nosso falando, se você só tem um martelo e um prego, tudo que você olha, você tende a bater o martelo naquele prego. Tudo que você olha na sua frente é um prego. Se você só tem um martelo na sua mão, tudo que você olha, você quer martelar. Então, quanto menor a caixa de ferramenta, menor nosso resultado. Quanto maior nossa caixa de ferramenta, quanto maior a nossa diversificação de técnicas, né, que tenham comprovações ou que mostrem efeitos positivos, melhor para o resultado do tratamento do teu paciente. Mais uma técnica que podemos utilizar, o Mulligan, né, uma técnica que tem movimentos passivos, né, com o propósito de manter um recurso funcional, um movimento articular, livre de dor. Então, são várias técnicas associadas. Então, você pode fazer técnicas que nós chamamos de snag, auto-snag, né? Então, são técnicas passivas, assistidas, para tentar melhorar, ou ativas, assistidas, perdão, para tentar melhorar a mobilidade do teu paciente. Então, veja que é mais um recurso que nós podemos utilizar no tratamento da dor lombar. Estabilização segmentar, mais um momento. Então, veja como todas essas técnicas elas são baseadas na cinesioterapia. Elas têm um nome, mas tudo é exercício. Um exercício de estabilização segmentar é um exercício. Então, mas qual a função daquele exercício? Então, por isso que foi criando técnicas diferentes, mas se você ver, todos são exercícios, né? Então, exercícios específicos para a contração do transverso do abdômen, da musculatura estabilizadora da coluna. Então, em algumas posições neutras, em algumas posições sem dor, e aí você vai evoluindo aquele teu paciente. Mais uma técnica que pode ser utilizada, o RPG, uma técnica que todo mundo conhece, uma técnica que
hoje passou por muito tempo, todo mundo chamava de RPGista, não mais de fisioterapeuta, o que está acontecendo um pouco hoje com a osteopatia, né? Eu sempre digo, eu sou Emanuel Sampaio, fisioterapeuta, onde tem uma atuação muito grande em coluna, uma especialidade em fisioterapia esportiva, né? Pós-graduação em terapias manipulativas, em osteopatia, mas não sou Emanuel Sampaio osteopata, sou Emanuel Sampaio fisioterapeuta com formação em osteopatia, osteomuscular, osteoarticular, vamos dizer assim. Então, não basicamente sou Emanuel Sampaio quiropraxista. Não, eu acho que, como eu acabei de falar, se você só tem um martelo, tudo que você olha na sua frente é prego. Então, se você consegue ter várias técnicas associadas, você começa a ter uma visão muito melhor do que você quer fazer. Por fim, né, o Pilates, hoje tão disseminado no meio da fisioterapia, mostrou em alguns artigos ser bem efetivo na redução da dor, né, na melhora da capacidade física a curto e a longo prazo, né? Hoje a gente termina utilizando muito o Pilates como final de tratamento naqueles pacientes que têm necessidade de Pilates. Então, como nós falamos lá no começo, tem a subclassificação. Se o paciente não necessita de exercício para o tratamento, por que ele vai fazer exercício? Lógico, o exercício como preventivo é bom em todos. Então, depois que eu tratei meu paciente, eu preciso de uma estabilização segmental, eu preciso de um Pilates, eu preciso de um reforço muscular, beleza, ótimo, ele pode ser mais uma opção de tratamento para ter o paciente. Por fim, né, queria agradecer aí a paciência de todos, queria agradecer mais uma vez ao convite do Léo Jung e do Jader, né, em participar desse Open Class em traumatortopedia, em falar um pouco sobre a lombalgia, e após aí, não sei se agora o Jader vai falar ou depois, a gente começar a discutir um pouquinho sobre algumas dúvidas do que foi falado. Mais uma vez, agradeço a todos, né? A Zona Alvo, local onde eu atendo, onde nós temos uma clínica de fisioterapia. Agradeço ao Instituto IB, onde faço parte do corpo docente de aulas de pós-graduação, e a Associação Esportiva Confiança, o clube onde eu trabalho. Mais uma vez, agradeço a todos, um grande abraço. Obrigado, professor Emanuel, pela apresentação excelente. Tem uma pergunta no chat, vamos responder essa pergunta e a gente dá continuidade só por conta do horário, que foi do Janderson Santos. Ele perguntou, após o quadro de lombalgias no esporte, quais os melhores exercícios para controle de recidivas dentro da mobilidade esportiva? É uma pergunta bem complicada de se responder, porque vai depender da modalidade esportiva e de qual problema ele teve. Né? Se você for pensar em exercício do paciente, ele teve uma alteração por fraqueza de um músculo específico, ele teve uma dor lombar por uma sobrecarga, né? Vamos lá, no futebol, o paciente teve uma dor lombar durante uma sobrecarga de treinamento. Né? E aí a gente vai tentar buscar o que é que está acontecendo com esse paciente. Não existe um exercício melhor do que o outro, não existe um exercício com mais eficiência do que o outro. Existe um exercício que pode ser aplicado de acordo com cada avaliação, se foi assim que eu entendi mais ou menos a pergunta. Júlio, Perfeito, professor. Perfeito, professor. Aí já respondeu aqui o Janderson. Show de bola. Grande profissional, pessoa muito boa. Emanuel, então, nosso muito obrigado aí pela apresentação e por contribuir aí com os conhecimentos distribuídos. Sempre uma satisfação ouvi-lo falar, viu? Com muito respaldo técnico e científico. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Desculpa aí eu passar um pouco do tempo, que eu terminei naquela empolgada, né? Aquela falta do presencial empolga a gente no online, né? Mas agradeço mais uma vez. Faz parte. Doutor Júlio, tá por aí? Estamos aqui. Maravilha. Forte Doutor ficha. Emanuel, se puder só descompartilhar a sua tela. Aí, ótimo. Aqui. Peraí, rapidinho, viu? Agora vamos convidar o doutor Júlio, enquanto ele está compartilhando a tela. Ele é fisioterapeuta formado pela Universidade Federal de Sergipe em 2012, pós-graduação em Pilates pelo Instituto IB em 2013, mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe em 2016, formado em Osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, também em 2016,
formação em terapia visceral Barral em 2018. Doutor Júlio, muito obrigado pela sua participação. Desejo uma boa apresentação. Qualquer necessidade, eu estou aqui à disposição acompanhando a aula, viu? Muito obrigado. Beleza, cara. Valeu. O áudio tá bom, Jader? Ouvindo em alto e bom som. Ah, beleza, então. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, né, do Instituto IB. Instituto IB, eu tenho um grande prazer de estar aqui já dando aula há 9 anos, né? Então, eu me formei na Federal, como você falou, mas eu fiz pós-graduação em Pilates pelo próprio Instituto. Depois eu já consegui emendar na osteopatia de Madeira lá em Campinas. E desde então faço parte da equipe de professores, né, do Instituto IB há 9 anos. Então é uma honra. Pela primeira vez nós estamos passando por essa fase, né? Então sempre as nossas aulas sempre foram presenciais. Só que mais uma vez o IB se mostrou muito resiliente, né, em relação a tudo isso que a gente está vivendo, que é essa questão da pandemia. Então, a gente está tendo agora aulas online, os alunos estão continuando, né, as pós-graduações, estão continuando se especializando, isso graças ao interesse que o próprio Instituto tem. Então, espero que eles aproveitem, espero que a gente também consiga aproveitar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer também ao professor Emanuel Sampaio, sempre infelizmente a gente só se encontra em algumas palestras, então nunca mais o vi. É sempre um grande prazer encontrar com ele, reencontrar com ele. Às vezes a gente não tem tempo para bater um papo, para ver como é que tá, como é que estão as coisas, mas é um cara que eu admiro bastante. Rasgar um pouquinho a seda aqui, que é um cara que é referência na fisioterapia, né, aqui no estado de Sergipe, e também fora, como o professor Jada já falou. E eu vou trazer para vocês hoje, eu pensei muito bem o que eu poderia trazer para vocês em relação à lombalgia. Então, como todo mundo já sabe, eu trabalho aqui no próprio Instituto IB, eu tenho meu consultório, trabalho com osteopatia aqui, e eu trouxe algo mais interessante e mais próximo da minha realidade aqui no consultório, que são os exames de imagem. O que é que eles podem nos trazer? Será que eles são benéficos? Será que eles são maléficos? Será que eles ajudam? Será que eles atrapalham em relação à conduta do paciente? É uma grande interrogação. É muito comum, pessoal, o paciente chegar aqui no consultório com um catatal de exames assim, jogar em cima da mesa e eu pergunto bem assim: olá, tudo bom, Dona Maria? A Dona Maria responde: tudo bom, doutor Júlio. Dona Maria, o que é que eu posso te ajudar? Não sei, tá aqui meu problema. Ó. Aí me mostra um monte de exames, então mostra ressonância, mostra raio-x. Doutor Emanuel até já falou aí um pouco sobre exames complementares, como o próprio nome já diz, ele é um exame complementar. Ele não traz um diagnóstico fidedigno para a gente, ele apenas complementa a nossa avaliação clínica, né? E muitas das vezes o que a gente vê aqui no consultório são pacientes em busca de uma avaliação de exame, não de uma avaliação da condição clínica do paciente. Até porque a nossa cultura já promove isso, né? A nossa cultura faz com que o próprio paciente ele queira buscar exames. Se o paciente for em um médico e o médico ele não passar um exame, esse médico ele não presta. Se ele for no paciente, ele não passar uma receita, ou se o paciente for em um médico e ele não passar uma receita, esse médico ele não presta. Então a nossa cultura é de remediar, a nossa cultura é de avaliar exames. E aí eu trouxe um questionamento que é interessante. Exame de imagem é a melhor maneira de avaliar a dor lombar? Eu quero que vocês respondam aí no chat e depois a gente discute um pouquinho sobre isso. Mas de antemão, eu já vou dizendo que cerca de um terço da população, principalmente americana, norte-americana, nesse artigo que foi publicado nos Estados Unidos, cerca de um terço da população
relata dores nas costas, dores na região da lombar. Então, como o professor Manuel falou também na apresentação dele, 80% da população tem dores na lombar, né? E está cada vez mais agravante devido à falta de atividade física, questão postural, sobrepeso, questões metabólicas, como o próprio professor falou, dores químicas, dores mecânicas que podem estar interferindo nisso daí. Então, quase 3/4 dos adultos relatam pelo menos um episódio, uma crise de dor lombar. Então, é muita gente que tem dor lombar, que são de diferentes causas. Eu tenho uma dor de origem mecânica, eu posso ter uma dor de origem química, eu posso ter uma dor de origem ligamentar, eu posso ter uma dor de origem visceral. Então, é muito comum que os pacientes, quando chegam aqui no consultório, e para quem já me conhece, eu já vi que dentro da turma aí, na pandemia eu acabei fazendo um grupo de estudos relacionado às questões viscerais, como as questões viscerais poderiam influenciar nas dores dos pacientes, e a gente discutiu, né, todo domingo, para quem estava aí no grupo, né, infelizmente a gente acabou acabando com o grupo, mas por questão de tempo mesmo, mas a gente discutia muitos artigos científicos onde relacionavam as questões viscerais com as dores no corpo, né? E o que é que elas poderiam falar para a gente? Então, muitas das vezes o paciente chega com esse catatal de exames e a gente, durante uma avaliação clínica, a gente consegue constituir que a dor do paciente é de um de uma constipação intestinal, por exemplo, por isso que o paciente sente dor lombar, é por causa de uma esterectomia, por isso que a paciente sente dor lombar, é por causa de um ovário policístico, por isso que a paciente sente uma dor lombar. Então, a avaliação clínica, ela é muito soberana, ela é muito mais eficaz do que um exame complementar, né? O exame complementar, ele complementa a avaliação, ele não diz tudo sobre a nossa avaliação. E nesse estudo, onde eu estou mostrando aí para vocês, né, eles avaliaram o uso do exame complementar, né, como um diagnóstico da lombalgia. E eles viram a importância das dores lombares com seus exames. E percebam nesse gráficozinho aqui que, com o passar do tempo, a requisição de exames complementares, elas tendem a aumentar. Então, isso nos mostra que estamos um pouco na contramão da avaliação clínica, né? Então, isso mostra que quanto mais tempo a gente passa, mais tecnologia a gente tem, porém, menos avaliação clínica a gente tem. Um que é dos carros-chefes para quem quer e gosta de trabalhar com terapia manual, que é o meu caso. Então, a avaliação clínica, ela sempre será soberana em relação a algum exame complementar. Como mostra esse artigo aí, também uma revisão bibliográfica, onde observa que o diagnóstico através da imagem da coluna lombar para a dor lombar não tem nenhum desfecho clínico. Então, a avaliação, como volta a dizer, que a avaliação clínica ela é soberana a um exame complementar. Então, dores agudas e subagudas, né, da dor lombar, não tem diferença em relação à imagem. Então, esse estudo mostra que exames onde pacientes que tiveram exames bons e exames ruins, eles não têm nenhuma alteração em relação ao desfecho clínico do paciente. Em relação ao custo-benefício também, é algo que a gente deve ter muito cuidado. Então, a gente sabe que o custo-benefício, não somente financeiro, mas também do ponto de vista emocional e do custo-benefício em relação à questão do bem-estar do paciente, né? Então, quanto mais exames a gente pede, maior o gasto público. Ah, mas eu faço pelo SUS, não importa, você está fazendo gasto público de qualquer jeito. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas chegarem, quem nunca foi no hospital, né? Ou então quem sabe de alguém que foi no hospital,
e chegaram com dor lombar, chegaram com crise, e a primeira coisa que o médico faz é solicitar um raio-x, né? Então, primeiro, o paciente está submetido a um raio-x, onde vai ter a presença de raios, né, que podem fazer mal à saúde. Se tem um custo laboratorial disso, então a película custa. Existe uma possibilidade de um erro diagnóstico. Como assim, Júlio? Um erro diagnóstico. O exame ele pode mostrar aquilo que já se tem há tanto tempo que não seria a causa de gerar aquela dor que levou o paciente a ter uma crise. Então, o paciente pode, a maioria dos pacientes que chegam aqui no consultório, que vem apenas com raio-x, que passaram por alguma situação de necessitar de crise, de ir para a urgência, a maioria dos pacientes chegam aqui já dizendo assim, ó, eu fui no médico, eu fui na urgência, eu travei a coluna, fui na urgência e o médico disse que eu estou com a hérnia de disco L4, L5. E aí, quando eu vou fazer, eu disse, tá, então cadê seus exames aí para eu dar uma olhada em L4, L5? Não, eu só fiz um raio-x lá. Tá, e como é que ele sabe que você está com a hérnia de disco L4, L5? Não, ele só disse que eu estou com a hérnia de disco L4, L5. Então a gente já sabe que raio-x ele não é feito para você olhar a hérnia de disco, né? O padrão ouro para a gente ver a identificação de uma hérnia de disco é a ressonância. Então a gente já começou uma avaliação completamente errada, né? Então a gente precisa identificar se realmente aquela dor ela vem da coluna ou ela não vem da coluna, se ela é uma questão ligamentar, se ela é uma questão muscular, se ela é uma questão neural. Então existem inúmeras dores. Então o custo-benefício da solicitação de um exame, ele deve ser pesado. E o que aquele exame vai proporcionar para o paciente? Vai proporcionar medo? Vai proporcionar tranquilidade? Ah, Júlio, ó, eu fiz o exame, pelo menos agora eu sei que eu não estou com algo sério. Ah, Júlio, eu fiz o exame e eu vi que eu estou com a hernia de disco e eu posso ficar agora paraplégico. Então, qual é o custo-benefício que aquele exame vai te dar? É algo que a gente precisa pensar e repensar antes de solicitar. É uma das batalhas que a gente precisa vencer também. É muito comum ainda os planos de saúde não aceitarem, né, a nossa solicitação de imagem. Então, a gente às vezes precisa ficar à mercê da solicitação médica para fazer a solicitação de imagem. Então, normalmente, lembre que nós, fisioterapeutas, pela resolução do COFITO, artigo 2º, eu acho que é parágrafo, né, Jader? Resolução 90, 97 do artigo 2º da resolução do COFITO permite ao fisioterapeuta a solicitação de exames complementares. Então, sempre, toda vez que eu vou pedir e eu vejo a necessidade de solicitar um exame complementar, eu coloco embaixo uma observaçãozinha dizendo que o paciente ou que o fisioterapeuta tem a competência de fazer a solicitação desse exame. Isso é muito importante, porque quem for pegar lá o receituário vai perceber que ele não está falando com qualquer pessoa, né? Está falando com uma pessoa que entende das leis, que entende da necessidade de solicitar e não vai apenas solicitar por solicitar. Vê realmente a necessidade disso. Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Então, já se sabe também porque as imagens de rotina não estão ligadas aos melhores resultados clínicos. A gente já sabe, né, de acordo com esse artigo que eu coloquei aí, que independente de qualquer intervenção, né, seja ela medicamentosa, seja ela através de através de terapia, através de exercício, a gente já sabe que o paciente, quando ele tem uma crise aguda, né, de dor lombar, ele tem uma tendência à melhora em torno de 4 semanas, independente do que ele faça. Então, a função do corpo de regeneração ela é muito importante. Então, não vai ser um exame complementar que vai otimizar com que haja uma melhora do tratamento, né? Então, a gente precisa, mais uma vez, colocar em questão se
o exame ele tem um custo-benefício associado, né? A terapia manual, ela tem o objetivo apenas de antecipar essa melhora. Se o paciente vai ficar melhor com 4, vamos antecipar ele para 2. Então, a terapia manual, ele tem mais ou menos esse princípio aí. E qual é a primeira coisa que vocês sabem quando o paciente trava a coluna e vai na urgência? É fazer o raio-x. O paciente vai lá, faz logo o raio-x e tem esse diagnóstico, esse pseudo-diagnóstico, e ele traz isso para a gente. Perceba aí nessa ressonância, ou nesse raio-x aí, que o paciente, ele apresenta aqui embaixo o que a gente chama de uma espondilolistese, grau 1, certo? E uma diminuição do espaço. Normalmente, pessoal, dessa maneira que o paciente que travou a coluna lá e foi para a urgência no final de semana, depois de passar 3 horas, 4 horas sentado tomando uma cervejinha, que ele chega aqui no consultório. Ó, Júlio, eu estava tomando a cervejinha no sábado, no domingo, passei 6, 7 horas no meu dia sentado. E aí, na segunda-feira, quando eu fui me levantar, fui escovar os dentes, travei a coluna. É assim ou não é assim que acontece? Foi o que eu fiz, fui na urgência, o médico pegou e me falou que era para eu fazer um raio-x, eu fui lá, fiz um raio-x, e deu lá, e ele disse que eu estou com a hernia de disco L4, L5, aqui nessa região. Pessoal, sejam sinceros. Vocês olham essa imagem daí. O paciente tem osteófito pra caramba, certo? E outra coisa, ele não diz que apenas que eu tenho uma hérnia de disco L4, L5. Ele diz que a causa da minha dor é porque eu tenho muito... Eita, caiu algum? Deixa eu ver. Aqui, desculpe. Ele diz que a causa da minha dor aqui é porque eu tenho bico de papagaio aqui, ó. Pessoal, bico de papagaio não causa dor. A gente não tem informação neural chegando na região anterior da nossa coluna vertebral. Então, quando o paciente diz assim, ó, Júlio, a causa da minha dor foi porque o médico disse que eu estou com bico de papagaio, você vai chamar ele de mentiroso, porque bico de papagaio não causa dor, certo? O que pode acontecer é que o bico de papagaio pode ter uma junção aqui com outro bico de papagaio, causar um bloqueio articular, e esse bloqueio articular sobrecarregar outras estruturas, e aí vai entrar naquele mesmo conceito que o doutor Emanuel falou, no conceito de hipomobilidade e hipermobilidade reacional. Então, você vai tratar a hipermobilidade? Não, você vai tratar a hipomobilidade. Mas como se tem um bloqueio, né, um bloqueio ortopédico do ajustando de uma vértebra para outra, a gente vai ter que ir conduzindo isso daí da melhor maneira. Então, bico de papagaio não causa dor, certo? Sendo sincero aí, você acha que essa espondilolistese e essa diminuição do disco aqui, e essa diminuição do espaço do disco intervertebral, foi o suficiente? Já foi do final de semana, de sexta, sábado, domingo, que o paciente estava lá tomando sua cervejinha? Não, isso daí já existe há muito tempo. Isso daí já existe há 10, 12, 15 anos. Então, não foi isso que causou a dor. A dor pode ter sido por alguma fraqueza muscular, uma fraqueza, uma tensão ligamentar, algum bloqueio articular que gerou uma sobrecarga mecânica e por si só gerou essa dor aí. E gerou a dor. Então, perceba que mesmo apresentando essa ressonância, essa imagem daqui, né? A maioria dos achados, eles não correlacionam com as dores dos pacientes. E é comum que as pessoas sentem dores como mostra a imagem. Então, a imagem, ela não me diz o que o paciente está sentindo. Quem me diz o que o paciente está sentindo é o próprio paciente. Tudo bem? Júlio, mas eu tenho uma ressonância magnética que vai me dar mais detalhes, né? Então, aquela ressonância magnética
que você tem raio-x, eu trouxe para você o raio-x, mas aí o médico foi lá e me solicitou uma ressonância magnética. Certo, mas o que ela vai me trazer clinicamente? Será que aquela protusão discal que está há 12, 15 anos foi o suficiente para causar essa dor, essa crise aguda que você teve, que te levou na urgência e fez você fazer um raio-x? Então, uma das coisas que a gente precisa perguntar para a gente mesmo, quanto terapeuta. Porque se não foi algum trauma, por exemplo, o paciente escorregou, estava lavando o carro, escorregou, bateu a coluna, ou então estava jogando bola, sofreu uma entorse, caiu, aí sim, uma causa local que pode estar gerando, uma causa específica que pode estar gerando uma dor momentânea que vai nos mostrar. O paciente chegou, teve uma fratura na coluna, tipo Neymar, né, que teve uma fratura na lombar lá na Copa do Mundo, e aquilo dali provocar a dor que o paciente tem. Mas fora isso, fora esse contexto, a gente solicitar a imagem em um primeiro momento, sem ter uma avaliação clínica, a gente vai estar dando a possibilidade de ter um erro diagnóstico muito grande. Então, ele vai conduzir, o exame, ele vai conduzir a gente para algo que não deve ser conduzido. Tudo bem? Nessa imagem daí, perceba que o paciente apresenta aqui uma fissura do disco intervertebral entre L4 e L5, apresenta uma herniação aqui e apresenta uma hérnia sequestrada aqui, ó. Então, se o paciente chega para essa hérnia, chega com essa imagem daí, o que é que você vai dizer? O paciente deve estar urgindo de dor, né? O paciente deve estar com muita dor, tem uma compressão aqui, uma hérnia sequestrada. E esse paciente, nesse estudo que foi realizado daqui, esse paciente ele faz parte do grupo assintomático. Então, perceba que o grupo assintomático, ou a hérnia de disco, por pior que ela esteja, ela não quer me dizer, a ressonância, por pior que ela esteja, ela não quer me dizer que o paciente tem a característica de estar com bastante dor, né? Então, muitas das vezes, pessoal, eu recebo aqui no consultório pacientes que chegam com a hérnia de disco desse tamanho, mas urgindo de dor, e eu chego e tem pacientes com uma baita de uma hérnia de disco, mas que não chegam com dor quase nenhuma, né? Até porque para vir para cá é porque está com dor, mas a maioria, uma grande parte dos pacientes, eles têm uma hérnia de disco grande e não sente dor. Então, não quer me dizer que ressonância magnética ela está na frente de raio-x ou está na frente de tomografia. Não, a avaliação clínica ela é sempre soberana, certo? Como o professor Manuel falou, 89% da população sente dor de coluna, né? 74% 89%, desculpe, da população tem degeneração discal, 74% tem abaulamento discal e 72% apresentavam alterações da placa terminal nesse estudo que foi realizado aqui em 2006. Só que, mesmo tendo essas anormalidades e de exames aqui, as anormalidades da ressonância não tiveram influência negativa no resultado após a terapia. O que isso daí significa? Que mesmo o paciente com essas anormalidades, depois da terapia, eles ficaram bem, igual os pacientes que não têm anormalidade nenhuma. Então, quando o paciente chega para mim e diz bem assim, doutor Júlio, minha hérnia de disco, ela vai desaparecer? Eu digo, possa ser que sim, mas possa ser que não. E se eu continuar com minha hérnia de disco, eu vou voltar a ter crise? Possa ser que sim, mas também possa ser que não. Assim como o paciente que não tem degeneração discal, o paciente que não tem hérnia de disco, ele pode ter crise do mesmo jeito sem apresentar. Então, a hérnia de disco, todas as vezes que eu dou aula, eu falo, a hérnia de disco, ela não é a causa do problema. Ela é a consequência de um problema. O que é que está causando essa hérnia de disco? A hérnia de disco é uma tensão ligamentar.
A hérnia de disco é uma tensão muscular, é uma fraqueza muscular, encurtamento muscular, é uma instabilidade da musculatura interna que está provocando instabilidade da coluna, do disco intervertebral. Então, o disco, ele está ali apenas como amortecedor. Então, se eu tenho alguma alteração, alguma compensação da minha coluna, do meu tronco, da minha perna, do meu quadril, que provoque uma degeneração, consequentemente, eu vou apresentar essas alterações anormais aqui. Mas não quer dizer que é isso daqui que está me causando dor, certo? Também precisamos lembrar, pessoal, que você dizer para um paciente que ele tem um problema sério, que ele tem uma degeneração discal, você já leva para o paciente um efeito de nocicepção. Então, para quem conhece a neurofisiologia da dor, a gente sabe que o efeito nociceptivo, ou então o efeito nocebo, ele faz muito mal ao nosso tratamento, ele faz muito mal à qualidade de vida do paciente. Então, tem pacientes que eles interpretam, né, aquela imagem como algo horrorizante, né? Dizer bem assim, não, eu não posso, como o Dr. Emanuel falou, né? A cinesiofobia. Não, eu não posso estender minha coluna não, porque minha coluna dói. Ah, eu não posso pegar minha neta, não posso pegar meu neto porque minha coluna dói. Ah, eu não posso caminhar porque minha coluna dói. Ah, porque eu vi lá que eu tenho na ressonância magnética, eu tenho uma hérnia de disco. Então, a hérnia de disco, a imagem, ela traz muito cinesiofobia e ela traz uma questão de um vitimismo, né? Então, esse estudo, ele mostrou que pacientes que souberam do resultado do exame, ele tiveram questionamento sobre a qualidade de saúde e a qualidade de vida menor que os pacientes que foram blidados, né? Então, os pacientes que souberam desse exame, que souberam do exame antes do diagnóstico, eles tiveram uma piora no prognóstico. Então, eles souberam antes que ele estava com problema e eles interpretaram como aquele problema como o pior problema do mundo. Isso atrapalha demais, né? Tanto o efeito da terapia quanto o efeito de toda uma conduta, né? Então, o grupo, perceba que nesse estudo daí, o grupo intervenção, ele foi mais propenso a relatar lombalgia e um score geral de saúde menor aos 3 meses do que o grupo que só recebeu o exame 9 meses depois da radiografia. Então, ele pegou nesse estudo daqui, né, de 400, veja que foi uma população até grande, né, de 476 pacientes, né, desses 476 pacientes, 421 foram randomizados, eles colocaram em 2 grupos, 210 no grupo intervenção, 211 no grupo controle. No grupo intervenção, foi mostrado o exame para o paciente. No grupo controle, não foi mostrado o exame para o paciente. Isso significa que, no grupo que, como resultado, no grupo intervenção que viu o exame antes das condutas terapêuticas, os pacientes tiveram um prognóstico menor do que aqueles pacientes que só receberam radiografia 9 meses após. Então, veja a importância que o emocional faz no tratamento. Eu lembro que uma vez, aqui no atendimento, eu fui atender uma senhora que ela veio com a resistência muito grande a fazer a terapia, né? E ela veio com a filha aqui, e a filha pediu para que ela viesse aqui, ela veio aqui, ela ficou calada o tempo todo aqui durante a consulta. E quando eu fui perguntar a ela o que é que ela tinha, ela disse: Ah, não sei, quem me trouxe foi minha filha aí. Eu disse: A senhora está com vontade de melhorar? Ela disse: Não sei. Eu disse: Tá, então pega seus exames, que ela também me trouxe um catatal de exames. Eu disse: Pega seus exames, passa ali na recepção e pode pegar seu dinheiro de volta. Porque o objetivo daqui não é ficar com ninguém que queira ser tratado. Então, a partir do momento que o paciente tem uma rejeição a fazer o tratamento, seja ele porque ele tem o conhecimento daquilo que ele sente, e vocês vão escutar bastante para quem ainda não é formado, e para quem já é formado vai escutar bastante, coisas do tipo: isso aqui não tem jeito, isso daqui eu vou morrer com isso daqui.
Isso daí já faz com que o seu sistema nervoso central, o hipotálamo, a hipófise, ele já tenha um condicionamento disso daí. E aí você vai fazer com que esse pensamento ele seja repetitivo e, de fato, ele não vai ter jeito. Então, não vai resolver isso daí, certo? Então, a questão emocional, ela é muito importante. Então, o conhecimento de achados de imagem clinicamente relevantes pode dificultar a recuperação, fazendo com que os pacientes foquem excessivamente nos sintomas menores nas costas ou evitem exercícios por temerem causas dos danos, né? Mais uma vez, a cinesiofobia, o paciente, ele tem medo de movimentar quando ele tem o conhecimento do exame, né? Ó, não posso fazer inclinação do tronco porque eu tenho 3 hérnias de disco. E quem disse que hérnia de disco limita algo? Hérnia de disco não limita algo. A gente não pode robotizar o nosso movimento, certo? Isso pelo simples fato do conhecimento que a gente tem de ficar um pouco de lado, ficar um pouco restrito. Aí tem uma imagem da coluna, mas utiliza a imagem da coluna como de uma forma geral. O conceito, como o Dr. Manuel falou, o conceito da hipomobilidade e uma hipermobilidade reacional. Se eu tenho algo que está preso, se eu tenho algo que está fixo, eu tenho uma questão de uma hipermobilidade secundária para compensar isso. Então, é muito comum, por exemplo, pessoal, os pacientes que fazem uma cirurgia de hérnia de disco, seja ela mesmo sem ser uma artrodese, mas sim uma dissectomia, o paciente fez uma hérnia de disco de L4, L5, ou ele vai compensar em L3, L4 ou L5, S1. E se ele fizer uma nova dissectomia em L3, L4, L5, S1, sabe o que vai acontecer? Vai herniar cervical. Isso por quê? Porque o corpo tem um sistema de compensação. Se eu tenho uma hipomobilidade, se eu tenho uma restrição de mobilidade de um lado, eu tenho uma hipermobilidade compensando do outro lado, certo? Então, é por isso que a gente avalia dessa maneira. Então, perceba nessa imagem aí, durante a flexão do tronco, perceba que o que está em azul é uma região de hipomobilidade, né? Quando a gente dá aula lá de terapia manual, a gente ensina sobre as leis de Freier, né? Que são as NSR, a ERS, a FRS, e um bloqueio RS de L5 vai causar uma hipermobilidade de L4 que vai compensar isso daí, fazendo com que haja um processo de dor entre L4 e L5. Né? Então, um processo de bloqueio nessa região vai estar gerando uma compensação nessa outra região daqui. Perceba que a avaliação da mobilidade ela é muito mais eficaz do que um simples raio-x, do que uma ressonância magnética. Então, a gente perceber que os pacientes que têm uma mobilidade menor do que os pacientes que têm uma mobilidade da coluna maior, avaliado através do teste de Schuber, o paciente que tem uma mobilidade menor, ele apresenta uma lombalgia. Já os pacientes que têm uma mobilidade maior, eles são assintomáticos. E aí eu te pergunto, vale mais a pena a gente gastar dinheiro, saúde pública, de uma forma geral, sendo ele privado ou público, a submissão de exames complementares ou fazer uma avaliação clínica através de testes ortopédicos, testes de mobilidade, testes de força, testes neurais? A gente tem uma gama de testes que a gente pode estar sendo utilizado durante a nossa conduta terapêutica, que pode estar sendo muito mais eficaz do que você colocar o exame no negatoscópio aqui e avaliar o que o paciente tem, certo? Então, não vamos focar nisso daí, certo, pessoal? O adulto mais velho tem menos flexão da coluna lombar em relação ao adulto mais jovem, o que justificaria a maior presença de dor lombar pela restrição de mobilidade. Isso não quer dizer que
todo idoso, até porque o que eu atendo aqui no consultório é muito mais ao contrário. Eu atendo muito menos idoso do que gente jovem, né? Do que adulto jovem. Então, hoje, o público-alvo do meu atendimento está entre a faixa etária de 25, 26 a 50, 60 anos. Isso por quê? Porque é a idade ativa da gente, né? Então, com toda a idade ativa, vem justamente as compensações, vem as fraquezas musculares. O paciente passa 12 horas trabalhando na frente do computador. O paciente não se levanta nem para tomar um copo de água, né? O que é que vai acontecer? Vai gerar uma fraqueza muscular de musculaturas intrínsecas que vão acabar gerando uma compensação, que vai gerar uma compensação, e essa compensação vai gerar uma dor lombar no paciente, certo? Ou então o paciente faz atividade física de maneira inadequada, compra um tênis errado, sem orientação, faz qualquer tipo de atividade, não tem uma preparação, não tem uma consciência corporal, acha que é só botar um tênis de corrida e sair correndo. Então, tudo isso daí, pessoal, faz com que o paciente adulto jovem ele procure mais o serviço, né? Mas de uma forma geral, uma forma crônica, se a gente for parar para pensar em termos de hipomobilidade, a gente vai pensar que pessoas adultas, pessoas mais idosas têm menos mobilidade do que pessoas mais jovens. Então, a mobilidade da lombar, veja que nesse artigo daqui, veja que é significativo em relação à dor lombar, em relação ao movimento de flexão e extensão, né? Então, quanto menor a flexão, menor a extensão, consequentemente, maior a dor lombar. E com isso, podemos presumir que a avaliação de mobilidade da coluna vertebral é mais eficaz que os exames de imagens para a condução de um plano terapêutico para pacientes que têm dor lombar crônica. Acabei de falar isso. E com isso, eu gostaria de concluir agradecendo ao Instituto IB, mais uma vez pelo convite, ao professor Jada, ao professor Emanuel, pela parceria de sempre, e agradecer também a paciência de vocês aí. Qualquer dúvida, todo mundo sabe onde é que eu trabalho, eu já sou professor aqui, como eu falei, há 9 anos, e estou aqui para tirar qualquer dúvida e vamos seguir em frente isso daí. Tudo bem, professor? Obrigado, professor Júlio, pela excelente aula, como sempre. Muito conteúdo para poder colaborar aí com o crescimento pessoal e profissional de cada um, né? Estamos às mais de 20 pessoas na sala, mais de 9 horas da noite, então é sinal de que o pessoal continua sempre adepto e acompanhando e gostando muito das suas apresentações. Pessoal, alguma pergunta ao professor Júlio? No chat não tem nada. Se alguém quiser fazer pergunta, abrindo o microfone, fica à vontade. Se não, vamos encerrar por aqui, professor Júlio. Muito obrigado pela disponibilidade, pela participação. Sempre com muito conhecimento, né? Então, fico muito feliz aí de ver a evolução e do tratamento baseado em prática clínica e também em evidência científica. Acho que esse é o ponto máximo que a gente pode atingir enquanto profissão. Então, muito obrigado mais uma vez. Valeu, professor. Eu que agradeço mais uma vez. Pode contar sempre comigo aí. Obrigado a todos pela participação e até amanhã, que amanhã tem mais. Valeu, amigo. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.